Olha, tava aqui assim pensando, vou conseguir entrar bem no horário como eu gosto, 19h45. Aí eu fui apertar o botão para entrar ao vivo, meu óculos, esqueci o meu óculos. Sem o óculos não enxergo nada, né? Aí fui pegar o óculos, atrasei bem pouquinho, mas estou aqui para a gente conversar muito sobre bordado, para a gente trocar experiência, para vocês poderem tirar as dúvidas sobre os pontos de bordado ao vivo, tá? Trocar ideias. Então, quero convidar você que assiste as videoaulas também a participarem das lives e entrarem no chat, e interagirem, que a gente tem uma turma muito legal toda quarta-feira aqui para trabalhar bordado à mão e bordado livre. Eu me chamo Renata Calado. Olá, oi Maria Alice, bem-vinda à nossa aula. Tudo bem? O pessoal da turma já está chegando. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentando rapidinho para quem não me conhece, né? Este é o canal Arte Paetê, um canal de bordados livres, um canal de bordado com brilho também, tá? Então aqui a gente trabalha a aplicação de brilho nos bordados livres, em ideias criativas, diferenciadas, das mais variadas formas, né? Então é um canal que abraça muitas categorias aí de bordado, bem legal. E o foco é o desenvolvimento da criatividade, né? Estimular, ajudar você a sair do zero no bordado, aprender bordado aqui pela internet e também realizar a sua ideia criativa e original no seu tecido, na sua peça de roupa, na sua peça de cama-mesa, banho, né? Ou em algum bordado esporádico que você queira aprender, como, por exemplo, para o carnaval. Eu já tenho até um curso focado, né, em iniciantes de bordado de lantejoulas e paetês. O link está sempre na descrição. Depois, se você quiser dar uma olhada, tem a página do curso, bem legal, tá? Bem acessível, preparado com muito carinho para quem nunca bordou conseguir aplicar lantejoulas e paetês em peças tanto planas quanto tridimensionais, tá? Então, se você quiser trabalhar um abadá de carnaval e quiser trabalhar uma alpargata, uma sapatilha de lona, você consegue trabalhar com as técnicas que eu ensino nesse curso, tá legal? E, gente, o ponto de hoje é um pedido da aluna Laucira, que está sempre por aqui, mas hoje ela já me falou, olha, eu não vou conseguir chegar no horário da aula. Também não tem problema, a live fica gravada no canal e ao vivo a live é programada para você trabalhar junto comigo. Se você quiser pausar o vídeo, tentar fazer, tá? Então dá tempo aí de pegar um retalho de tecido, uma linha e uma agulha para você ir junto comigo. Eu quero estimular você à prática do bordado, não só ficar olhando, né, na internet, mas principalmente praticar, tá bom? E formas de colaborar com a nossa live. Você pode colaborar com a sua participação no chat, com o seu like, com as suas perguntas, né? E também, se quiser participar com algum valor, tem o Valeu Demais, que você pode participar, o Superchat, tá? Então você fica muito à vontade, tá bom? Quem não consegue entrar no chat, não tem problema, pode deixar o comentário também depois que a live subir para o canal, que é assim, eu não libero a propaganda durante a aula ao vivo, só depois, tá? Quando a live fica gravada. Então, ao vivo não tem propaganda incomodando ninguém, porque a propaganda ela acaba interferindo no andamento da aula, né? Então, eu deixo a aula ao vivo sem a propaganda, mas peço a contribuição de quem puder, tá bom? Para essa aula. Gente, vamos à nossa mesinha de trabalho. Vamos trabalhar o ponto corrente trançado. Vamos aprender a fazer o risco de desenho para esse ponto, que é muito fácil, muito tranquilo. Você vai precisar de uma reguinha e de um lápis ou de uma caneta para tecido, o que você tiver, tá? E depois de fazer o risco, a gente vai aprender o passo a passo do ponto e também os macetezinhos, porque esse ponto, se você não tomar cuidado, ele começa a ficar frouxo, ele vai se soltando.
Então tem ali uns segredinhos para você conseguir trabalhar esse ponto direitinho, tá? No tecido. Quem tiver no chat, poder me dizer se a minha voz está boa, a imagem também. Agora nós vamos lá para a nossa mesinha de trabalho, que eu já estou com a amostra ali. O desafio do ponto corrente, eu vou tirar aqui, ó, e aí vocês já vão entender. É um desafio ao vivo, aonde a gente trabalha o maior número de variantes de ponto corrente possíveis no pano de pontos, tá bom? Então, a gente já está no segundo pano de pontos. Também tem as playlists na descrição, para quem está chegando no canal agora, para quem está chegando nessa live agora, as playlists na descrição do pano de pontos 1 e do pano de pontos 2, que é o pano de pontos que a gente está. Então, assim como a Laucíria, a Claudete, outras alunas aqui do canal trabalham essa amostra de pontos, que é bem interessante, para você depois estar revisitando, olhando o formato dos pontos, para poder trabalhar as suas criações, tá? Então, vamos lá para a nossa mesinha de trabalho. Ó, agora é o momento aonde nós vamos ajustar tudo aqui para trabalhar o passo a passo. Olha, quem não assistiu ainda, gente, a aula das bandeirinhas, olha lá, ó, que coisinha mais linda. Deixa eu tirar esse teclado daqui. As nossas bandeirinhas. Olha só. Isso aqui foi a aula de segunda-feira. Teve uma videoaula que eu expliquei o passo a passo dessas bandeirinhas, ficou uma graça, né? O pessoal está gostando bastante. Muito obrigada a quem já assistiu a aula, deixou o like e comentário. E aqui o nosso segundo pano de pontos, tá? O primeiro paninho de pontos, ele não está aqui na mesa. Mas depois, no final da aula, eu mostro para quem não conhece, tá bom? Então, vamos trabalhar. Eu vou só ajustar aqui no suporte e ajustar a luz. Vão aí dizendo para mim, tá tudo ok para vocês trabalharem, né? Aqui, ó. Aquele ajuste inicial, né, meninas? Oi, Laucira! Conseguiu chegar, meu amor. Coisa boa. Que maravilha ter você aqui, viu? Ajustar. Ai, agora ficou bom essa luz, bem boa. Quero ver, não posso deixar ela muito estourada também, né? Não ficar muito estourado o vídeo. Deixa eu ver aqui. Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo ver a imagem bem direitinho? Digam aí para mim. Tudo certinho para a gente começar, menina? Coisa boa. Oi, Ale! Que bom! Que bom que tá aí, conseguiu chegar, maravilha! Maria Alice, tudo bem, Maria Alice? Tudo certinho? Olha, eu tô achando uma fofura que vocês estão ganhando aí coroinhas. Estão vendo que amor essas coroinhas aí no chat? São as coroinhas das alunas mais assíduas aí, das fãs que chegam. Que legal, né? Achei muito legal isso do YouTube. Tudo certinho aqui. Maravilha. Olha, meninas, deixa eu só dar uma limpezinha aqui, que eu acho que eu não limpei essa câmera, essa lente, só um momentinho. Eu limpei a lente da frente, mas eu acho que eu não passei um paninho aqui. Ui, fica pretinho assim, mas eu tenho que passar, porque... Ai, agora sim, né? Para vocês enxergarem bem o passo a passo. Olha, esse pontinho, perfeito, maravilha. Ingrid, oi Ingrid. Ai, que maravilha. Que legal, Ingrid. Coisa boa te ver aqui, viu? Saudades de você. Que bom. Meninas, olha só. O nosso pontinho da aula passada, né? Olha, parabéns aí às meninas que já fizeram na amostra. A Ale está trabalhando na chita, ficou super bonito esse ponto na chita, né, Ale? E viu, Ale, o ponto de hoje para chita é lindo também. Todos os pontos assim que são mais robustos para bordar na chita, que é rústico, fica muito bonito. Ah, sua mãe estava doente. Ah, tá quase de alta. Que bom, que Deus abençoe aí tua família, que todos consigam ficar bem de saúde, viu? Todos nós, né? Saúde é essencial.
Que bom. Manda um beijo lá para a mãe, tá, Ingrid? Um beijão lá para ela. Olha, que Deus abençoe todas nós e que essa aula seja maravilhosa para todas nós. Vamos à nossa variante do ponto corrente número 53. Gente do céu. Pontinho 53. Meninas, muito simples fazer esse risco, tá? A gente trabalha linha paralela, ó. Eu vou fazer uma paralela aqui de 3,5 centímetros, tá? Eu vou fazer mais curtinha, não vou fazer tão longa, não. 3,5 centímetros. Faço uma linha reta. Como que a gente traça uma paralela bem certinho? Nessa linha reta... Oi, Isabela, tudo bem? Boa noite. Olha, o risco do bordado. Nessa linha reta, a gente vai alinhar o zero. Estão vendo? Eu estou colocando, encostando a linha do zero bem certinho ali, ó, com a linha do desenho, tá? E eu vou trabalhar uma largura de faixa. Não façam muito largo, tá, meninas? Porque é difícil esse ponto, ele é um pouco danadinho para ficar frouxo, tá? Então, se você fizer pelo menos até 8 milímetros, meio, fica bom, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, uma largura de 6 milímetros, tá? Ó, que é o quê? É meio centímetro mais um pontinho. 6 milímetros, tá? Um pouquinho menos que 1 centímetro, ó. Para mim, esse tamanho de faixa aqui é o ideal para esse ponto, tá bom? Mas se você quiser fazer mais larguinho, pode fazer também. O que tem que tomar cuidado? É isso que a gente vai ver agora. Os cuidados que a gente vai ter com esse ponto no passo a passo. Laucira, não sei qual é a tua experiência com esse ponto, se esse ponto ficou muito frouxo, qual foi a sua dificuldade, Laucira? Se você quiser colocar aí no chat pra gente a dificuldade com ponto corrente trançado. Também é chamado ponto de cabo de trança, tá? Também tem esse nome, tá bom? Mas a gente conhece comumente como ponto corrente trançado. Pode ser que tenha outro nome na internet. Vocês sabem como é que é, né, meninas? É assim, o mesmo ponto tem vários nomes, tá? Diferente. Deixa eu tirar esse anel aqui. Eu tava na rua, me empetequei toda para ir para a rua, e tinha anel na mão, essas coisas atrapalham para aula, né? Meninas, olha só. Esse ponto, eu vou usar o bastidor, porque eu tô com tecido fino, tá? Se eu tivesse, ó... Vou mostrar para vocês uma coisa que eu faço. Quem está estudando, fica folgado e virando. Exato, Laucira, fica folgado e virando. É isso aí, tá? Então, hoje nós vamos ver, pelo menos eu tentei, na minha experiência, tá? Fazer esse ponto. Oi, Claudete, beijinho, tudo bom? Que bom que tá aí. Olha, gente, esse ponto é bem como a Laucira falou. Ele fica folgado, e se você passar a agulha assim por dentro dele, ele vira assim uma coisa toda solta, tá? Então, assim, como que a gente pode trabalhar esse ponto sem que isso aconteça? Então, vamos lá. Se você estiver trabalhando com um tecido, olha o que eu faço aqui, meninas, eu vou compartilhar com vocês isso aqui, porque eu acho bem legal. Uma forma da gente estudar os tecidos, tá? Eu recorto sempre que eu tenho um tecido novo, ou que eu compro um tecido, ou que eu pego um retalho de alguma roupa, tal, que eu vá me desfazer, eu pego um retalhinho. Oi, Marluce, beijinho. Eu pego um retalho de 10 por 10 e eu junto numa amostra. Olha que legal. Porque daí eu vou estudando o tipo de tecido, eu vou sentindo a textura do tecido, tá? Bordar, você pode bordar em qualquer tecido, tá bom? Não tem uma regra, não, tá? Você pode trabalhar bordado livre em qualquer tecido, tá? A gente borda na chita, né? Aqui também tem chita, quer ver, ó? Eu tenho um retalhinho de chita. Olha aqui que legal, ó. Ó, tem um retalhinho de chita, tá? A Ali que gosta de bordar na chita, né, Ali? Então, eu tenho vários tecidinhos aqui. O jeans, a seda, tá? Isso aqui é legal de vocês fazerem.
Se vocês forem numa loja comprar um tecido diferente, anotem o tipo de tecido, anotem a gramatura do tecido, sabe? Pede para a vendedora as características técnicas do tecido. É muito legal da gente conhecer os materiais um pouco mais a fundo, tá bom, meninas? O que eu quero mostrar para vocês, olha só, a lona, que é esse tecido aqui, ó, que é o algodão cru bem grosso, tá? Para esse ponto que a gente vai trabalhar, ele é bem legal, você não precisa daí de bastidor, porque o próprio tecido já é bem estruturado. Como eu falei na aula das bandeirinhas, lembra, meninas? Ó, eu bordei as bandeirinhas na lona. Ó, é o mesmo tecido, é lona, tá? Então, assim, é um tecido bem estruturado, praticamente você não precisa de bastidor. Mas se eu pegar um algodão cru, ó, esse aqui é o mesmo tecido da lona, olha só. Esse aqui, ó, é o algodão cru. Mas veja como ele é mais fininho, tá? Então, esse aqui, quando ele é mais fininho, vou usar o bastidor. Dependendo do ponto, nós usamos o bastidor. Para esse ponto de hoje, o bastidor é basicamente essencial, tá? Ou você trabalha em tecido mais grosso, para ficar sem o bastidor, tá? A chita, por exemplo, que é bem estruturada, não precisa basicamente do bastidor, não, tá? Mas se for um tecido fino, meninas, usem o bastidorzinho, tá bom? Que vocês tiverem em casa. Pode ser até o bastidor reciclado, se vocês têm bastidor reciclado. O que vocês tiverem para estar esticando a trama do tecido, tá bom? Tá certo? Então eu vou colocar o bastidor no nosso paninho de pontos. Eu vou colocar ele um pouco aqui na ponta, deixa eu ver se vai pegar, né? Eu vou dar um jeito de colocar ele aqui um pouco mais na ponta. Vou dar um jeitinho aqui, né, meninas? Vamos ver. Ó, que eu vou conseguir, tá? Às vezes a gente, dependendo do tipo de bastidor, esse aqui, ele é bem simplesinho, ó. É um bastidor de MDF, bem simplesinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir esticar por aqui. Eu acho que eu consigo sim, ó. Consegui, bem legal. Ó o brilhinho da nossa lantejola, que coisinha mais fofinha, né? Eu adorei esse aqui, esse pontinho. Bora lá. Então vamos agora, ó, a linha que eu tô usando. Eu peguei uma linha bem exagerada, bem robusta, para mostrar para vocês que a linha nesse ponto, para mim, fez diferença, tá? Eu tentei bordar esse ponto com linha de meada. E vou dizer para vocês, escorregou e afrouxou muito mais fácil, tá, Laucíria, do que com a linha torsal. A linha torsal, ela tem um atrito, ela fica mais firme no tecido. Eu senti isso, tá? Que a estrutura da linha torsal, ela é melhor para esse ponto. E o ponto fica muito mais bonito, o desenho do ponto aparece melhor, tá? A agulha, de acordo com a linha, vocês podem usar uma agulha um pouco mais fina, tá? Porque geralmente é o contrário. Por exemplo, assim, ó. Se a gente está bordando com... São duas relações diferentes, tá? Que vocês podem anotar aí no caderninho de vocês, ou anotar em algum lugar que vocês queiram anotar. Quando a gente trabalha com a agulha mais grossa do que a linha, o que acontece? A agulha fura o tecido e faz um buracão maior do que a linha, né? Nesse caso, o ideal é você trabalhar com uma agulha de espessura igual à da linha ou um pouquinho mais fina, porque a linha, ela precisa ficar bem agarrada no buraco, na trama do tecido. Se eu trabalho com uma agulha mais grossa, ela vai abrir bem a trama e a linha vai passar bem tranquilo sem fixar. E para esse ponto, nós precisamos fixar a linha na trama. Vocês entenderam, meninas? A gente precisa de uma agulha um pouco mais fina do que a linha que nós estamos usando, tá bom? Então, essa é a relação. A agulha é um pouco mais fina que a linha que nós estamos usando, tá? Então, tentar trabalhar dessa forma. Vai ajudar a travar melhor a linha na trama, tá? E agora o próximo segredinho desse ponto. Bora lá? Então, eu estou usando linha torsal, ó. A linha que eu estou usando é essa aqui, ó. É a Anne Círculo, tá? Estou usando essa linha aqui que o pessoal usa para fazer crochê.
também não tem regra para linha, não. Ah, eu só bordo em linha, com linha de meada para bordado específico, bordado livre. No bordado artístico, no bordado criativo, você pode bordar com qualquer linha. Aqui, meninas, eu não apliquei, ó, na bandeirinha, eu não apliquei uma alça de sacola? Apliquei, né? Com a linha de meada, alça de sacola. Então, assim, trabalhar materiais diferenciados no bordado livre é muito tranquilo, vamos dizer assim. Não tem uma regra, tá bom? Então, eu vou trabalhar com essa linha, com a linha Anne, 100% algodão. Depois eu coloco ali na descrição para vocês dessa linha que eu estou usando, tá bom? E bora lá, né? Vamos começar. Olha, nós começamos saindo aqui, ó. Você pode bordar tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Vamos começar, eu vou começar aqui, ó, de cima para baixo, tá bom? Vou trazer aqui, ó, a linha do cantinho esquerdo, saio com a agulha, ó, do verso para frente do tecido, tá bom? Essa dica é boa, né? Agora, olha só, atenção, hein? Deixa eu aproximar um pouquinho mais. O movimento do pontinho, tá? Ó, eu vou passar a linha por cima e por baixo, ó. Eu dou uma volta na agulha, tá bom? E levo a agulha na transversal, ó, transversal com a minha linha paralela. Vou entrar aqui embaixo na linha, né? E vou sair do lado, tá? Ó, do ladinho, tá bom? Agora, qual é o próximo segredinho, meninas? Próximo segredinho. Você tem que puxar bem, ajustar bem essa linha na agulha, ó. Estão vendo que eu tô ajustando bem, ó? Eu ajusto, puxo e puxo, tá? Claro, não é para puxar a ponto assim de torcer o tecido, tá? Tá muito forte a luz, muito estourada. Vocês estão conseguindo ver bem, meninas, esse movimento do ponto? Precisa que repitam, tá tudo bem aí? Eu vou repetir de novo, tá? Porque nós vamos fazer a carreira toda. Essa aula nós vamos nos dedicar a esse ponto, tá? A pedido da Laucíria, né, Laucíria? Vamos lá. E agora, meninas, depois que vocês ajustam bem essa curva aqui e essa curva aqui, ó, aí vocês vão puxar, ó. E quando puxa, ajusta. Senão, vai começar a soltar no processo da carreira e vocês vão ficar chateadas, tá bom? Então, assim, ó, faz a voltinha, né? Venho do ladinho, tá? Se você quiser dar um espacinho, pode dar um espacinho. Não precisa ficar grudado, tá? Pode dar um pequeno espacinho de 1, 2 milímetros ali, tá? E sair na lateral aqui, ó. Ajusto, ó, e ajusto. Estão vendo? E trago a minha linha. Essa linha, gente, olha como ela está travando bem no tecido, tá? Então, eu acredito que o segredo deste ponto esteja na relação linha-agulha, tá? Aquilo que eu falei, usem uma agulha mais fina do que a linha, porque daí a linha vai formar um atrito com o tecido, tá, meninas? E não vai afrouxar. E puxa bem. Puxa bem. Por isso que o uso do bastidor... Olha que mara, olha que coisa linda. O uso do bastidor é importante para esse ponto, tá? Muito importante. Ou trabalhar com um tecido de trama bem estruturada, como eu falei, tá? Foi só assim que eu consegui desvendar o segredo desse pontinho. Porque fazer esse ponto com linha de meada, frouxinho, gente, não dá. Eu não consegui, tá?
E vocês podem observar que a maioria dos vídeos que aparecem na internet é com linha torsal. Vocês vão ver. Raro ver com linha de meada, esse ponto aqui, tá? Depois vocês me digam, dão uma verificada aí nos videozinhos que vocês buscaram, para ver se não é isso aí, tá? Bem importante, quando a gente estuda pela internet o bordado, gente, é muito importante que a gente observe não somente o movimento do ponto, tá? Mas que a gente observe o tipo de linha, né? O tipo de agulha, o tamanho da agulha, isso tudo dá para a gente observar, né? Se a agulha é mais grossa que a linha, se a agulha é mais fina que a linha, tá? Então vale demais. Ela até trava um pouquinho, né, meninas, ó? Mas não tem problema. Olha, tô gostando do resultado, hein? Olha aí. Então, esse é o ponto trançado. Vocês veem que ele fica com uma linha inclinada, né? Ó, ele fica com uma linha inclinada como se tivesse trançado mesmo. Vamos fazer uma experiência. Eu vou afastar um pouco, tá? Essas linhas para ver como que fica, tá bom? Eu vou afastar um pouquinho. Da metade para cá eu vou fazer mais afastadinho, ó. Eu vou dar um afastamento um pouquinho maior para ver como que o ponto funciona. Ó, um pouquinho maior, vamos ver. Aqui ele já vai ficar com uma distância um pouco diferente, ó. Vamos lá. Vamos dar um afastamento um pouquinho maior. Vamos ver como é que vai ficar. Tudo a gente vai experimentando, né? Por isso que eu digo, é lindo esse ponto, né? É muito lindo. Ó, estão vendo como a inclinação da trança aparece mais, ó? Estão vendo como a linha inclinada aparece mais? Então, se vocês, outra diquinha, ó, se vocês afastarem um pouco mais, tá? Outra diquinha legal. Se a gente afastar um pouco mais, esse inclinado dessa trança, ele vai ficar mais vistoso, tá? Olha aí, ó. Tem que cuidar para não afrouxar, né, gente? Ai, ai, ai. Já tô bobeando aqui, ó. A gente não pode bobear com esse ajuste aqui, ó. De apertar e apertar, tá? Se bobear com esse ajuste, não dá certo. Estão vendo como ele tá mais, ó, inclinadinho? Agora, uma coisa bem legal, tá? Nós vamos finalizar de um modo bem elegante. Pode finalizar de duas formas, tá? Ó, eu posso finalizar esse ponto descendo aqui em cima. Opa! Descendo aqui em cima. Como eu posso finalizar esse ponto descendo aqui no meio, trabalhando essa inclinação aqui, repetida, tá? Então, eu vou terminar assim, ó, descendo aqui no meio do ponto, trabalhando a inclinação, ó. Viram a diferença? É muito interessante, né, Claudete? Ó, deixa eu afastar aqui para a gente olhar. Olha ali, ó, meninas, ó. Vamos observar bem o nosso pontinho, como ficou essa relação aqui, ó. Olha só, quantas coisas que a gente pode relacionar, pensar sobre esse ponto. Olha o quanto que a gente estimula, né? O nosso cérebro, a nossa criatividade, o nosso raciocínio lógico, a nossa memória, né? Como o bordado tem esse fundo terapêutico e também curativo, né? Para o nosso cérebro, para a nossa mente. Oi, Solange. Solange chegou aí. Que maravilha. Tudo bem, Solange? Então, gente, vamos continuar aqui. Ó, bem ajustadinho, olha como ficou. Da metade para cá, eu afastei, ó. Eu até exagerei no afastamento, né? Estão vendo? Oi, Drica, por aqui. Beijinho, amiga. Coisa boa. Que coisa boa.
Olha, meninas, viram a diferença aqui também? Então, relação. Dá para fazer um bem grudadinho no outro e dá para afastar um pouquinho. Aí essa trança ela fica mais aberta, tá bom? Outra coisa, vocês querem anotar no bloquinho? Querem que eu anote no bloquinho? Aí vocês anotam aí também? Eu acho importante anotar, tá? Vamos fazer essa anotação juntas aqui nessa aula, que daí a gente fecha com chave de ouro, né? Olha, quem quiser anotar, vamos anotar aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Quem tá fazendo o pano de pontos, tá? Junto comigo, e que tá fazendo o bloco de notas, né? Que eu aconselhei fazer também, né? As anotações. A gente pode anotar assim, ó. A gente pode colocar ponto, vamos anotar assim, ponto corrente. Estão enxergando bem aí? Deixa eu anotar, deixa eu aproximar aqui. Ponto corrente é trançado, né? Ó. Ou tem outro nome também, cabo, corrente, né? Cabo de tranças. Tá? Esses dois nomes foi que eu achei na internet. Então, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Ajustar bem a linha nas curvas entre, vamos colocar assim, a agulha e a trama do tecido. O que é isso, né? Esse ajuste. Ó, eu vou fazer um aqui, ó. É isso aqui, ó. Fazer um aqui, ó. Antes de eu puxar a agulha, o que eu preciso fazer? Eu preciso... ó, aqui, ó. Eu deixo a agulha cravada no tecido e eu ajusto, ó, a curva entre a agulha e o tecido nas extremidades, embaixo e em cima, tá? Só depois que tiver bem ajustado é que eu levo, né, a minha agulha para a direção que eu preciso levar, tá? Então, esse ponto, ele tem que ter um ajuste bem firme no tecido, senão não dá certo, tá? Então, aqui, ó, ajustar bem as linhas nas curvas entre a agulha e a trama do tecido, nas duas extremidades, né? Nas duas extremidades. Antes de puxar a agulha. Antes de... Isso aqui é importante, ó. Antes de puxar... Opa! Meu Deus! Peraí. Antes de puxar a agulha. Tá? Esse é o primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Segunda coisa, que é bem importante, tá? Aí é com relação aos materiais. De preferência, use linha torsal. O que é linha torsal? Não é a linha de meada, é a linha que tem o formato de uma cordinha, que é toda torcida, ó, que parece um cordãozinho, tá? Como essa que eu usei aqui. Então, de preferência, use a linha torsal, tá? E a agulha um pouco mais fina ou de espessura igual
ou mais fina que a linha. Então, e agulha, opa, meu Deus, estou escrevendo rápido, minha letra está saindo garranchão, né? E agulha de espessura, né? Que é a largura da agulha, de espessura. Opa, espessura separei errado, ai meu Deus. É um S aqui e outro S aqui, tá, professora? Espessura igual ou um pouco mais fina, tá? Que a linha. Eu tô anotando assim, depois eu posso passar limpo. A Laucira, estou no escuro, o marido dorme cedo, não posso bordar ou escrever no caderno, só amanhã tomo nota. Laucira, eu vou combinar assim, Laucira. Eu vou colocar essas notas lá na nossa comunidade, tá bom? Combinado? Eu vou fazer uma postagem lá, eu coloco lá na nossa comunidade e fica numa postagem lá para vocês. Mas quem quiser já anotar no caderninho agora, já anota, tá bom? Combinado? Vou colocar aqui, ó, para não esquecer. Post. Vou fazer uma postagem, tá? Com essas notas aqui. Quem não puder anotar agora, fica tranquila, tá bom? Então, ajustar bem o ponto. 2, né? Você pode trabalhar a espessura, relacionar a espessura da linha e agulha e tipo de linha, tá? E 3, gente, você pode trabalhar ela é bem grudadinha um no outro, como pode afastar um pouquinho, tá? Então, pode fazer pontos mais juntos, pode fazer pontos mais próximos, né? Próximos e mais afastados, né? Isso diferencia o quê? A arte final, né? Do nosso pontinho, tá? Então, meninas, ó, e para acabar, eu posso acabar aqui descendo no meio, como eu acabei aqui, tá? Ou eu posso acabar aqui, ó, descendo aqui em cima, tá bom? Aí vocês vão escolher como fica de agrado de vocês, tá? Eu gostei muito dessa forma de acabar aqui no meio, porque acaba meio que repetindo esse padrãozinho aqui, ó. Eu achei bem elegante, achei muito bonito isso aqui. Passamanaria. Sim, fica parecido, né? Sim, exato. Meio que quase que imita, né? Sim, é isso aí, Drica. Fica muito interessante. Meninas, vocês querem que eu faça de baixo para cima um pouquinho? Ó, de baixo para cima é a mesma coisa. Eu vou fazer sem paralela aqui só para vocês olharem, ó. De baixo para cima é a mesma coisa. Vai mudar um pouquinho a relação só da curvinha, ó. Ó, por cima, por baixo, igual. Ui, minha linha já tá acabando. Peraí. Deixa eu botar mais pra pontinha. Eu comecei daqui pra cá, né? Se eu fizer de baixo pra cima, ó, é a mesma coisa, ó. Ó. Só que eu vou fazer o contrário aqui, ó, tá? Quando eu passar a linha, eu vou passar a linha sempre no sentido ali, ó, de baixo para cima, né? Aqui eu passei de cima para baixo, aqui vai de baixo para cima, tá? Não tem diferença, o desenho do ponto, ele continua o mesmo desenho, tá? Ui, fiz bem largão, ó. Fiz bem largão. Vamos ver como é que vai ficar bem largão. Eu tenho medo de ficar bem largão, mas acontece que como eu tô com essa linha torsal bem grossinha, e ela tá, como eu falei para vocês, meninas, ela tá fixando bem no tecido. Então, o que acontece é que esse ponto não vai soltar, ele não vai afrouxar, olha aí, como ele gruda e adere bem no tecido, tá? Então, é assim, tem dessa forma, ui, ficou bem um maior que o outro, mas tudo bem, só para mostrar para vocês que no movimento contrário também vocês vão ver na internet, também dá para fazer, tá? Tem problema nenhum, não. Vocês podem fazer de um jeito, ui, ou de outro. Aqui eu fiz um maior, um menor, outro menor, ui, pronto.
Fiz um pequenininho, fiz tudo tamanho diferente. Também fica interessante, é uma outra decoração, ó. Tamanhos diferentes, ó. Fiz um médio, um grande, um pequeno, né? Muito decorativo esse ponto. Você viu, Ingrid, como fazer de baixo para cima? Tranquilo? Entendeu? Legal? Gente, quem tiver a mão esquerda dominante, né? Quem tiver a mão esquerda dominante, tá? Você pode assistir a aula com o celular. Eu já ensinei essa técnica uma vez no canal. Com um espelho encostado no celular, tá? E aí tu vai assistir no espelho, tá? Você pode colocar assim, ó. Assim, ó. Aqui é o celular, tá? E aqui o espelho. Aí você olha para o espelho, tá? E aí você vai ver o movimento invertido. Se você tiver a mão esquerda dominante, porque eu tenho a mão direita dominante, né? E daí você pode sentir um pouco de dificuldade. Daí, botando o espelhinho no celular assim, ó, como se fosse um livrinho, abre, tá? Aqui onde tem o bastidor é o meu celular, digamos que você está assistindo a aula. Aí você põe um espelho desse lado. Deixa eu ver se eu tenho um espelhinho aqui. Eu até tenho um espelho aqui para mostrar. Eu não tenho celular, mas só para mostrar como fazer isso. Deixa eu ver aqui, gente. Porque é importante, porque pode ser que tenha alguém que trabalhe com a outra mão, tá? Porque tem alunas que têm a mão esquerda dominante, mas que trabalham igual, como se fosse destra, como se tivesse a mão direita dominante. Então, isso é uma particularidade de cada um, tá? Tem alunas que têm a mão esquerda dominante e já têm dificuldade, tá bom? Então, assim, ó, aqui, ó, estão vendo o espelho ali, ó? Deixa eu mostrar para vocês como fazer. Eu não sei se alguma de vocês como tem a mão esquerda dominante. Trabalha com a mão esquerda. Coloquem aí, meninas. Eu acho que vocês são todas destras, né? Na hora de fazer que o bicho pega. Pois é. Vou praticar amanhã. Aí é onde vem as dúvidas. Laucira, deixa a dúvida no comentário, tá? A Claudete. Então, Claudete, você tem dificuldade? Tá? Se você tiver dificuldade de entender esse ponto, Claudete, você pode fazer assim como eu estou fazendo. Ó. Supondo que aqui o bastidor, ó, é o celular, tá? É onde está assistindo a aula. Aí você encosta o espelho assim e você vai assistir aqui, ó, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer como se eu fosse canhota ensinando, o movimento contrário, tá? Então, tu pode tentar assim, tá bom? Tá bom? Ou me perguntar lá que a gente dá um jeito de te ajudar, tá bom? Entendeu legal? Entendeu, né? Ao invés de olhar o celular, você olha para o espelho, tá? É bem simples. Então, querem tirar mais alguma dúvida, meninas? Estou na dúvida do começo do ponto, dos sentidos de baixo para cima. Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Vou trocar de linha? Vamos trocar de linha? Vamos ver, olha como ele está bem firme, né? Estão vendo que ele está bem firme? Ele não solta. Eu vou trocar de linha, eu vou botar uma linha fina e vocês vão ver a dificuldade que é para ele ficar firme. Daí a gente vai ver que realmente faz sentido. Deixa eu trocar aqui. Vamos trocar a agulha. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que daí já vai dar para a gente tirar. A gente vai matar essas duas charadas aqui, essas duas dúvidas, né? Ó, botei uma agulha de bordado agora mais fina, linha mais fina, ó, tá? Vamos ver, será que vai dar certo? Essa linha tá bem da espessura, essa agulha tá bem da espessura da linha torsal também mais fina. Vamos ver se ela vai travar legal no tecido, né? Se não travar,
é porque eu preciso melhorar a agulha, tá? Eu trocar por uma agulha mais fina. Vamos ver aí a dúvida da Claudete. De baixo para cima. Claudete, eu vou traçar a linha de novo, mais um pouquinho. Vou fazer aqui pequenininho, 2 centímetros, tá? Vamos fazer aqui. Como a linha é mais fina, eu vou fazer 4 milímetros. Vou fazer aqui uma largura de 4 milímetros, tá, meninas? Ó, bem fininha a nossa faixinha, tá? Para tirar a dúvida da Claudete. Claudete, como você é canhota, você possivelmente vai começar daqui, ó, tá? Eu, como sou destra, eu começo daqui, entendeu? Mas eu vou tentar bordar como canhota, não sei se eu vou conseguir, tá, Claudete? Vou tentar, ó. Vamos ver se eu vou conseguir, Claudete. Olha aí, ó. Venho aqui, né? Agora faz de conta que eu sou canhota. Meu Deus, olha que coisa. Eu tô aqui fazendo como uma pessoa que trabalha com a mão esquerda, que é destra, na mão esquerda, tem a mão esquerda dominante, tá? Ó, por cima, Claudete, e, ó, por baixo. Dá uma volta assim, ó. Vou tirar a dúvida da Claudete. Tentei e folgou também. É isso aí. Tenta com as dicas da linha, Solange, que eu falei para você, tá? Fazendo com 2 linhas de guia fica mais fácil. Pode ser também, tá? Vamos lá, vou ajudar a Claudete aqui rapidinho e quem trabalha com a mão esquerda, ó. Dá a voltinha por cima e por baixo, né? Meu Deus. Ó. Agora aqui entra, ó. Ai, minha nossa, como é difícil trabalhar com a mão contrária. Ai, ai. Claudete, Claudete, tô me quebrando toda aqui, Claudete. Para te ajudar, mas eu vou te ajudar. Ó, aqui entra bem do ladinho, tá vendo, Claudete, ó? Pronto. Aí agora, eu tô de baixo para cima, eu passo de baixo para cima. Tá? Mas você não disse que era canhota? Quem é canhota? Você colocou ali canhota? Você trabalha com a mão direita ou com a mão esquerda, Claudete? Você trabalha com a mão direita e você é destra. Não dou conta de bordar com a mão esquerda, pois é. Tá, então a Claudete é destra. Então eu vou fazer, ó, eu vou fazer uma vez com a mão esquerda para ajudar. Se alguém assistir depois também, né? Ó, pode fazer com a mão esquerda, puxa. Pronto. Viram como é que é? Ó. Vou de novo. Mais uma vez com a mão esquerda, ó. Passa por cima, por baixo. Nossa, é muito difícil para mim. Vem do ladinho. Ui! É muito difícil para mim. Ó. E agora? Agora ficou do lado contrário? Ah, gente, agora eu me enrolei aqui. Aqui. Isso. Eu acho que é isso, gente. Sei não, hein? É isso mesmo. Ó. Essa linha é muito escura, né? Tá, então vamos lá agora para mão direita. Tirar a dúvida da Claudete. Ó, eu vou dar um pesponto aqui para mudar o sentido da mão. Eu vou descer, na realidade. Eu vou descer aqui, tá? E vou mudar. Eu não sei se eu fiz certo, gente, com a mão esquerda, tá? Depois, quem for aí canhoto, quem tiver mão esquerda dominante, me diga, tá bom? Ó, com a mão direita, a gente sai desse lado aqui, passa por cima e por baixo e leva, ó, a agulha para lateral. Aqui embaixo. Não tô enxergando essa linha aqui, peraí.
aqui. Isso. E sai ali na lateralzinha pra cá e vem, ó, de baixo pra cima. Se eu tô andando de baixo pra cima, é de baixo pra cima, ó. De novo, ó. Vamos lá. 1, 2, levo pra linha de base, ó. Saio aqui, né? Ajusto bem, né, Claudete, ó. Ajusto bem. A Laucira tá rindo ali, né? A Laucira. A Laucira tá kkkk, se divertindo ali. Ah, meu filho é canhoto e quis aprender crochê, não dei conta de ensinar. Pois é. Mas é difícil mesmo, né? Porque a gente pensa com, até com, eu acho que com um lado do cérebro diferente, né? A gente pensa diferente. Então, fica realmente complicado para a gente conseguir ensinar. Mas eu vou dizer para vocês que a pessoa vai se ajustando e vai conseguindo do jeito dela aprender também, sabe? Ó, não ajustei muito, tem que ajustar bem, ó. Conseguiu agora, Claudete, entender? Ó, de baixo para cima, ó, por cima, por baixo e, ó, levo, ó, para cá, com esse nozinho que fica ali na agulha, né? Ó, e trabalho bem ajustadinho. Vou dizer para vocês que com a linha fina e a agulha fina, ó, até ficou, né, meninas, ó. Ficou legal também. Vamos ver. A dica do espelho. Quem sabe a dica do espelho? Ele assiste a tua aula no espelho, Adri. Tu bota o espelho, aí eu acho que tu vai ter que colocar no crochê, tem que colocar na tua frente, talvez o espelho. Tu tem que ver como que vai espelhar para como se fosse a tua mão contrária trabalhando, sabe? Aí tu vai ter que ver. Mas o espelho funciona bem, tá? O espelho funciona bem. Para quem quer, para destro que quer ensinar, né, o canhoto, o espelho funciona bem, tá? É uma das técnicas que se usa para dar aula, tá? É usando o espelho. Olha aí, legal? Agora eu vou. A Claudete, deu certo, Claudete, conseguiu entender agora o movimento do ponto? Ah, é que você não lembrou o nome dos canhotos. Ah, tá. É. É canhoto e destro, né? Mas aí tem pessoal que não gosta que chame de canhoto, daí eu falo que tem a mão esquerda dominante ou a mão direita dominante, né? Mas é o destro é o direito e o canhoto esquerdo. De baixo para cima, a linha vai por cima da agulha para dar a laçada, e quando começa de cima, a linha vai em cima ou embaixo. Em cima também. É sempre esse movimento, ó. Tan, tan. Sempre esse movimento aqui, ó. Cima, embaixo e vem, tá? Em cima, embaixo e vem. A aula ao vivo é para isso, né, gente? É para explorar mesmo aqui a prof e perguntar, não sair sem dúvida, tá? Claudete está certíssima em perguntar, ó. Entendeu, Claudete? Aqui eu vim de baixo para cima. Ó, eu vou descer aqui, Claudete. Vim aqui do lado. Ó, vou de cima para baixo, Claudete. Vamos lá? De novo, ó. De cima para baixo, ó. Venho, ó, em cima, embaixo e venho aqui na paralela. Só que eu não vou fazer o desenho, tá? Ó, e venho de cima para baixo. Estão vendo ali, ó? Ui, pegou aqui. Ó, vamos de novo. Vamos de novo, Claudete, ó. De cima, ó, por cima, por baixo e venho. Venho lá na mesma altura, né? Ajusto bem o ponto, ajusto bem aqui, ó. Ui,
Meu Deus, tá escorregando. A agulha é muito pequenininha. Ajusto aqui, ó, e venho. Tá? Entendi, mas pensava que a posição da linha invertia. Não, não inverte. O que inverte, ó, vou te dizer o que inverte, ó. Este aqui é a mesma coisa, né? Leva para lateral e tal. Vem aqui. Ui, meu Deus do céu. Tá dando um suador aqui, hein? Essa minha turma linda. Ó, aqui, ó, o que inverte? Se eu tô de cima para baixo, essa linha passa de cima para baixo, tá? Se eu tô de baixo para cima, essa linha passa de baixo para cima. O que inverte é essa passada aqui da linha, tá? Entendeu? Ó. Olha como já tá meio que afrouxando, ó. Estão vendo, meninas? Ó, eu vou fazer uma coisa aqui, vocês vão ver. Ele fica frouxo, ó. Ele ficou meio frouxinho, estão vendo, ó? Isso tem que cuidar. A linha fina, ela já fica... Pode ver que aqui ficou bem firme, com a linha torsal mais grossa. Você vai usar uma linha fina, eu tenho que usar a agulha bem fininha para a linha ficar bem firme na trama do tecido. Senão ela vai voltar, ela vai começar a dançar e aí o ponto perde o desenho. Ele vai perdendo o desenho, tá? Então, cuidado com a relação linha e agulha, tá? É primordial nesse ponto, é a relação linha e agulha. Para esse pontinho dar certo, meninas. Tudo certinho agora, tiraram todas as dúvidas, como é que tá? Tem mais alguma pergunta, meninas? Mais alguma perguntinha? Tá quase dando a hora da nossa aulinha terminar. Vamos ver aí. Sou meio complicada para explicar minha dúvida. Não, tá tudo certo, mas tu tem mais alguma dúvida, Claudete, ou conseguiu tirar todas as dúvidas? A aula ao vivo é para vocês tirarem todas as dúvidas. Tudo ok? A Drica, tudo ok? A Ali, será que a Ali está aí ainda? Ó, a Ingrid, a Solange, Maria Alice, todas aí. A dúvida, ficou alguma dúvida a mais? Tudo certinho? No Etamine não deu certo? Usa uma linha mais grossa, Laucira. Usa uma linha mais grossa, torsal, que vai dar certo, tá? Usa sempre uma linha mais grossa e uma agulha um pouco mais fina. Dependendo do buraquinho do Etamine, se ele for muito largo, usa uma linha bem grossinha, que daí a linha, ela vai grudar na trama. Essa linha, ela precisa grudar bem na trama, tá? Então, se o buraco for muito grande, a linha tem que ser bem grossinha a ponto de ela travar na traminha do Etamine. Aí vai dar certo, tá? Agora, se você quiser tentar naquele tecido que você fez as amostras, é melhor, tá? Naquele tecido de algodão. Tá tudo certinho, que bom, Maria Alice, deu tudo certo. Coisa boa. Beleza. Então, meninas, vou virar aqui nosso celularzinho, né? Pra gente dar aquela conversadinha final. Deixar as mensagens para vocês. E... Ai, o pé do galo. Olha só o pé do galo. Meninas, eu não fiz o vídeo do pé do galo, olha lá. Queria mostrar para vocês o pé do galo. Tô terminando ainda, ó. Fazendo o pezinho do galo. O pé do galo é ótimo. Deixa eu pegar aqui a minha luz. Senão eu fico na escuridão aqui. É tudo assim aqui a nossa live. É bem caseira, né? Bem caseira. Deixa eu ver aqui.
E a luz, iluminar mais para cima. Agora sim. Agora sim. Agora eu consigo falar com vocês. Olha, eu que agradeço a presença dessa turma de quarta-feira maravilhosa. Muito obrigada por esta aula, foi muito produtivo, que bom, que coisa boa. Beijinho, Drica, Ali, Laucira, Claudete, a Solange, mais quem? A Alessandra, olha, toda a Ingrid também, que veio hoje, obrigada, que bom. Fico muito feliz. Olha, fiquei feliz que eu consegui colocar o vídeo das bandeirinhas para vocês, já vi que algumas de vocês viram, gostaram, tá? Quem não conhece, está assistindo, ó. Nosso primeiro pano de pontos tem a playlist aqui embaixo, o primeiro de ponto corrente. E aqui o pano de pontos, gente, do Arte Paetê, tá? Que são pontinhos básicos para quem nunca bordou. Boa noite, obrigada, Raquel. A Raquel também estava assistindo aí, que legal. Obrigada. Viu, gente? A gente se encontra na próxima quarta, se Deus quiser. Quem está lá no grupo participando, se quiser deixar sugestões de conteúdo, já tem bastante lá, né? Então, eu vou anotando, vou trazendo para vocês. Perguntem, tá? Que vale demais essa troca da gente aqui, é muito legal, tá bom? Então, muita saúde, alegria, porque você vai, além de mostrar como faz o ponto. Ah, sim, o material, né? Bem importante. Não, não é cansativo, não. Não é cansativo, não. Para mim é uma alegria estar aqui, tá? Esse é um momento muito prazeroso, muito. Eu fico muito contente em poder trocar conhecimento com vocês, em poder ajudar vocês na dúvida de vocês. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, tá? E a gente vai estar juntas, trabalhando. Palminha. Obrigada, Laucira. Beijinho. Obrigada pela sugestão de conteúdo. Treinem, né? Que bordado é treino, é prática, é observação. Observem o tecido, observem a linha, observem a agulha. Se achar que não tá legal, troque o material. Isso é muito importante. Não tem regra, não. O que tem é a nossa experiência. E o que tem é a nossa satisfação pessoal com o resultado do trabalho. Tá bom? Parabéns a quem está fazendo as amostras aí de pontos, de ponto corrente do desafio. Ah, sim, a Ingrid gosta de atrasar o tempo, né? Que daí vai vendo lentamente. A Ingrid usa uma técnica bem interessante. Se vocês forem na engrenagem que tem ali, toca na tela, parece uma engrenagenzinha ali no YouTube. Nessa engrenagem, vocês conseguem reduzir a velocidade. A Ingrid faz isso para ver o ponto bem devagarinho acontecendo. É uma técnica bem legal que ela usa. Isso, legal, bacana. Se você vai comprar um material, Ingrid, e quiser olhar o preço dos kits na internet, vale a pena, viu? Se você quiser olhar em loja física, né, na sua cidade, pesquisa bastante. Mas o kit de bordado da internet está valendo muito a pena, porque vem bastante linhas, tá? Tem aqui na descrição, tem o link do kit, tá bom? Se você quiser olhar por ali, quando for comprar, fica à vontade, tá? Um beijo, meninas. Muita saúde, alegria e paz nos nossos corações, né? Que a gente continue aí nessa amizade bem legal, tá? A engrenagem à direita do vídeo da parte de cima, isso. Daí ali tem velocidade, e aí você pode reduzir. Tem a velocidade normal, e aí você pode reduzir, né? E você pode aumentar também, tá? Naqueles numerozinhos ali. Tá bom, Claudete? Deus abençoe vocês também. Um beijo grande. Coisa boa. Beijão, menina. Até breve, hein? Depois eu deixo a live em capítulo, divido em capítulo certinho, tá? Para quando vocês voltarem ir direto no passo a passo do ponto, tá bom?
Até breve. Tchau, tchau. Tchau. Amo vocês. Ah, eu vou deixar o post com as anotações, tá? Eu coloco agora amanhã ou depois, sexta-feira. Tá bom? Tchau, tchau. Ah, tu tá usando. Ah, a Ingrid tá usando. Ela colocou aqui, ó. Tá usando o tecido mais encorpado, de brim. Chama lona. Que legal. Obrigada, viu? Obrigada pela companhia e por estarem aqui. Até breve. Até um próximo vídeo, né? Ou a nossa aula de quarta-feira. Tá bom? Tchau, meninas.